Novas regras de aposentadoria em 2026, quais são elas e como isso vai impactar na sua vida e na vida da sua família, financeiramente falando? Eu sou a doutora Cauane Stancati, sou advogada, especialista em direito previdenciário, com foco para os contribuintes do INSS, a regra geral do regime de previdência social e também para servidores públicos como um todo, que é o regime próprio de previdência social, para servidores tanto da União, estados e municípios também. E nesse vídeo eu vou trazer informações importantes para vocês, contribuintes, segurados do INSS, em relação a toda essa dificuldade que muita gente encontra no que diz respeito às atualizações das aposentadorias, que a cada ano que passa nos traz aquela impressão de que algo mudou ou algo está para mudar. E em 2026, pessoal, de fato, muita coisa mudou. O que acontece? Hoje em dia, após a reforma da Previdência Social, que aconteceu lá no dia 13 de novembro de 2019, com a alteração da legislação, a gente tem algumas regras de transição. E com essas regras de transição, a gente acaba ficando bem confuso mesmo, no sentido do que escolher, o que não escolher. E a dor maior do contribuinte e segurado do INSS aqui é justamente entender o que mudou. Por que a Previdência Social muda tanto o tempo todo? E para vocês, professores também, fica nesse vídeo, acompanhe a gente por aqui, porque a gente vai trazer informações específicas da sua área também. E vamos ao que interessa. As regras de transição. O que de fato muda para o ano de 2026, tanto para o homem quanto para a mulher e os contribuintes aí da regra geral, ou seja, do INSS, tá? Gente, com a reforma da Previdência, muita coisa mudou, de fato, e quando a gente tem uma reforma tão grande como essa, para aquelas pessoas que já eram filiadas ao INSS, ou seja, já contribuía antes da mudança da legislação, existem regras de transição, vamos dizer assim, da lei antiga para a lei nova, justamente para quem já era o contribuinte não sair tão prejudicado da maneira com que a gente já sabe que foi prejudicado, não é verdade? Então hoje aqui a gente vai começar a falar das regras de transição dessa lei anterior para a lei nova para 2026. Então, primeira regra de transição, que é a aposentadoria por tempo de contribuição com uma pontuação mínima exigida. E aqui, cada ano que passa, ela vai aumentando aí a 1 ponto, basicamente, tá? Então, a gente segue uma determinada tabela. Então, como que funciona hoje para 2026? Por exemplo, para você, homem, é exigido atualmente um tempo mínimo de contribuição de 35 anos, tá? 180 meses de carência, ou seja, 15 anos de contribuição aí vertidas à Previdência Social, ao INSS em dia, tá, pessoal? Dentro do vencimento dela, daquela determinada competência e também dentro de um salário mínimo para se evitar uma certa dor de cabeça de lá na frente, no momento da aposentadoria, o INSS simplesmente não considerar essa carência para você, tá? E ela é um dos requisitos aqui mais importantes que a gente tem dentro das aposentadorias como um todo. E finalmente a pontuação. O que é exatamente essa pontuação nessa regra de pontos específica, tá? A pontuação, pessoal, nada mais é do que a soma da sua idade e mais o seu tempo de contribuição. Então, para homem, em 2026, hoje, além desses requisitos que eu acabei de falar, tempo mínimo de contribuição e carência exigida também para concessão dessa aposentadoria, para 2026, para o homem é exigido 103 pontos, tá? E para a mulher, pessoal, a gente tem um certo redutor aqui nesses determinados requisitos aí exigidos pela lei em 2026 nesta regra de transição por pontos. Para a mulher, a gente vai trabalhar aí com um tempo de contribuição de 30 anos. A carência permanece a mesma, tá? Ou seja, 15 anos e 180 meses, basicamente, de tempo de contribuição, tá? E com uma pontuação reduzida para 93 pontos, tá, gente? Eu sempre vou seguindo, inclusive, aqui, uma tabela, tá? Porque a cada ano que passa, vai aumentando 1 ponto nessa regra. E para você, professor, como eu falei no início do vídeo, que tem alterações importantíssimas também,
tá? Também para essa regra de transição por pontos. Lembrando que pontuação aqui seria a soma da sua idade mais o seu tempo de contribuição. Professores, gente, quais professores eu estou falando aqui? Não são todos. Então veja, os professores do magistério, né, do ensino básico de educação, ou seja, infantil, ensino fundamental e médio, tá bom? Então, basicamente, o que é exigido para 2026 para você se enquadrar nessa regra de transição por pontos de aposentadoria, tá? Para mulher, por exemplo, é exigido um redutor de 5 anos a menos, a gente calcula basicamente assim no que diz respeito a tempo de contribuição, das regras que eu falei para você, né, da questão do geral, do contribuinte do INSS geral, que não é professor aqui, tá bom? Então, para tempo de contribuição para mulher, é exigido 25 anos, tá? E uma pontuação de pelo menos 93 pontos, que a gente também segue essa determinada tabela ano a ano, que vai aí progredindo, né? Um ponto a cada ano que vai se passando, tá? E para homem, basicamente, exigido aí 30 anos de tempo de contribuição e 98 pontos para o ano de 2026. Doutora, e eu que sou professor universitário, professor particular, vou me enquadrar nessa regra também? Aí a gente precisa de atenção aqui, pessoal, por quê? Veja que, como eu expliquei anteriormente, são professores que dão aula, né, no ensino básico de educação, né, ou seja, infantil, fundamental e médio. Então, professores universitários, por exemplo, não se enquadra nessa questão do redutor, vamos falar assim, né, de 5 anos a menos no tempo de contribuição e pontuação exigida, para a regra geral, por exemplo. Ou seja, para onde vocês vão, afinal de contas? Para as demais regras, tá? Da regra realmente geral, no sentido de você pode se aposentar também, porém não vai ser considerado como professor aqui, tá? E aposto que você deve ter ficado um pouquinho triste nessa situação, porque a gente explicou aqui que a gente tem a possibilidade do professor reduzir o tempo e pontuação de pelo menos 5 anos, ou seja, se aposenta relativamente um pouco mais cedo, querendo ou não, né, do que a regra geral. Mas a gente tem estratégias e que a legislação previdenciária atualmente permite que façamos justamente para tentar antecipar a concessão da sua aposentadoria, professor universitário também, por exemplo, tá? O que acontece aqui? A gente tem a estratégia de conversão de tempo especial em comum. Tudo bem, doutora, mas o que tudo isso significa dizer e qual que é o impacto mesmo na minha aposentadoria e no meu bolso em relação ao valor desse benefício, né, futuro? O que acontece aqui, pessoal? Um exemplo, você que é professor universitário hoje, tá? Já trabalhou antes de ser professor, antes de dar aula em faculdade? Como em montadora, por exemplo, em metalúrgica, ou você já foi da área da saúde. Veja, nesses tipos de trabalho você está exposto ao que a gente chama de insalubridade. Esse é o ponto crucial aqui e, vamos dizer assim, a mágica que a gente utiliza dentro dessa regra para conseguir aumentar o seu tempo de contribuição. Esse tempo que você trabalhou exposto à insalubridade, a gente chama de tempo especial. Tá? E se você não tem o tempo mínimo exigido por uma determinada regra da legislação para se aposentar na espécie de aposentadoria especial, a gente tem a possibilidade de converter esse tempo especial em comum e aumentar para você, por exemplo, o homem, em até 40% o seu tempo de contribuição e para a mulher em 20%. Tá? Então veja, se a gente parar para pensar, poxa vida, eu não consigo então me enquadrar nessa regra. Mas existem formas, né, estratégias e que a lei deixa eu fazer, permite que eu faça aqui para aumentar o meu tempo de contribuição e antecipar a concessão da minha aposentadoria? Existe. Por isso, a importância de você sempre consultar um advogado especialista em direito previdenciário, porque é ele que vai saber te direcionar mesmo em relação a todas essas estratégias que a lei permite que façamos em sua vantagem, no sentido de antecipar a concessão da sua aposentadoria, fazer aumentar também o valor do seu benefício para garantir aí, né, no futuro, seja em curto, médio ou longo prazo, uma questão financeira muito mais segura para você e para sua família. E antes de irmos para a regra número 2, eu quero pedir aqui para você já dar o seu joinha, já curtir esse vídeo, porque eu estou aqui trazendo muitas informações, né, e conteúdo relevante para você. Então agora vamos ao que interessa, regra de transição número 2, que é a regra da idade mínima progressiva.
que significa dizer isso, doutora? Idade mínima progressiva. Aqui também, como na regra de transição anterior, nós utilizamos uma tabela, tá? Que ano a ano ela também vai, a idade, no caso mínima exigida, tanto para o homem quanto para a mulher, ela vai progredindo ao longo desse ano, tá? Então é exigido também um tempo mínimo de contribuição, tá? Por exemplo, para o homem, também é exigido 35 anos de tempo de contribuição e atualmente é exigido também como idade mínima progressiva para o ano de 2026, tá? 64 anos e 6 meses, tá bom? Nessa tabela, inclusive, você pode observar que ano a ano ele vai progredindo, essa idade mínima progressiva, ela vai aumentando gradualmente a cada 6 meses. Tá? Então é assim que a gente vai acompanhando e verificando se você se encaixa ou não se encaixa nessa regra de transição, tá? E para a mulher, doutora, como que fica nesse caso? Para 2026 é exigido a idade mínima de 59 anos e 6 meses, tá? E 30 anos de tempo de contribuição. Em ambos os casos também, pessoal, uma questão muito importante aqui, que é de extrema relevância e que você precisa tomar cuidado, porque em alguns casos, e na maioria deles, querendo ou não, o INSS acaba tirando de você, que é a carência. Como eu já expliquei também anteriormente, na outra regra de transição, esse requisito mínimo é um requisito que exige muita atenção, porque a carência ela precisa ser paga, né? A contribuição para o INSS exigida aqui nessa regra também, que aí seria de 180 meses pelo menos, mas a contribuição ela precisa ser paga pelo menos dentro de um salário mínimo e em dia, tá, pessoal? Porque a chance do INSS desconsiderar, tirar do seu cálculo aquela determinada contribuição que foi feita, infelizmente, né, de forma equivocada, é grande. Doutora, mas e eu, professor? De novo, né, você deve estar se perguntando sobre isso. Assim como na outra regra de transição por pontos, nessa regra de transição da idade mínima progressiva, também vamos trabalhar aqui com um redutor de 5 anos nessa idade, tá bom? Então, o que acontece pro professor do ensino básico aqui de educação, tá? Para 2026, hoje é exigido 59 anos de idade, 6 meses, né? E mais a questão do tempo de contribuição mínimo, que seria de 30 anos. E para a mulher em 2026, para você professora, como que ficaria? Idade de 54 anos e 6 meses e 25 anos de tempo de contribuição. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, doutora, mas então é só isso que mudou para 2026? A princípio, gente, como que funciona? Como eu expliquei no início do vídeo, a gente teve uma reforma aí da Previdência que alterou muita coisa. E com essa alteração, nós estamos lidando com algumas regras de transição, da lei antiga para a lei nova, vamos se dizer assim, tá? Grosso modo. Mas aí o que acontece? Para 2026, de fato, essas são as duas regras de transição, por pontos e idade mínima progressiva, que sofreram alterações em 2026 e que ainda, gente, vai continuar sofrendo alterações ao longo desses anos, tá? E aí você deve estar se perguntando também, doutora, mas afinal de contas, em qual regra eu me encaixo? O que é melhor a fazer? O valor da minha aposentadoria, independente das regras aí de transição que nós conversamos hoje, de fato vai ser o melhor para mim? Vai ser um benefício bom, né? Pessoal, aqui tudo depende de uma análise, tá? Não é simplesmente ir no escuro, sem direção nenhuma, completamente perdido aí e cair ali de paraquedas no INSS e falar, vim me aposentar, tá? A gente sempre indica, obviamente, consultar um advogado especialista em direito previdenciário, mas com foco em planejamento previdenciário. Porque, veja, o planejamento, ele realmente, além da segurança jurídica propriamente dita, que ele vai te trazer para você decidir ali no momento da sua aposentadoria para onde ir, para onde não ir, para evitar uma decisão equivocada também, né, reduzir o valor de aposentadoria, ele vai trazer o que você mais preza, mais almeja para o seu futuro e o futuro da sua família, que é a segurança financeira. Porque a gente, eu tenho certeza absoluta, assim como eu, vocês aí também não querem se aposentar, infelizmente, né, com um salário mínimo, que a gente sabe que no nosso país é extremamente baixo e é completamente, assim, quase que impossível a gente sobreviver com um salário mínimo. E também, afinal de contas, você trabalhou a vida inteira,
contribuiu para o INSS ali a vida inteira, mês a mês, né? Ou seja, você se dedicou ali, né, com o seu suor para garantir uma aposentadoria mais ou menos? Aí não dá certo, não é verdade? Porque afinal de contas, nós estamos falando do seu sustento e sustento da sua família. Então nada melhor do que a gente fazer realmente um planejamento previdenciário, traçar aí o seu plano e ter uma direção para onde ir, tá bom? E se este vídeo te ajudou, e eu sei que ajudou, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber mais conteúdos como esse.